Fala galera, Conexão Gonçalense mais uma vez aqui na área, aquele bate-papo com quem inspira a nossa cidade. Então já curte, compartilha, se inscreve no canal e vamos para a entrevista. Então galera, hoje a gente está aqui com Monique Busson, ela é filha aqui de São Gonçalo, né, cria da região, vai contar um pouco da trajetória dela, né, que ela é PM e está vindo aí para pré-candidata a deputada federal, e a gente vai bater um papo para conhecer a trajetória dela, saber um pouco das opiniões dela. Tudo bom, Monique? Tudo bem, Yuri, é um prazer estar aqui. Seja muito bem-vinda. Monique, para começar, quem é a Monique antes de ser PM? Como você chegou à intenção, né, à cabeça de falar assim, pô, agora eu vou ser PM, vou ser policial militar. Como é que você chegou nesse consenso na sua cabeça e seguiu essa carreira? Uma dúvida de muita gente, né, Yuri? As pessoas acham que o policial ele sempre teve o sonho de ser policial, porque como bombeiro é uma profissão que as crianças, né, admiram e a gente tem essa questão, mas não foi. Eu não tenho um policial na minha família, só tenho um tio que era militar da aeronáutica. E foi uma questão mesmo de procura de estabilidade financeira, tá? Na época eu era mãe solteira, minha filha tinha 4 anos, trabalhei em shopping e a carga horária era alta, e num determinado Natal ela quis um brinquedo, uma boneca, e eu não tive naquele Natal a condição financeira. Para criança, né, é um pouco indiferente, mas para gente, eu como mãe, ali para mim foi uma virada de chave na minha vida. Porque eu refleti o seguinte, Yuri, se eu não estou conseguindo hoje dar uma boneca para minha filha, o que eu vou proporcionar no futuro dela? Então ali foi um despertar para mim, entende? Eu sempre trabalhei muito, trabalho desde os 13 anos, ajudante de professora, fui modelo, vendi quentinha, eu já fiz de tudo nessa vida, nada ilícito, tudo lícito. Mas assim, ali eu tinha 25 anos, foi um despertar para mim de fato. Só que assim, eu pensei, vou estudar para concurso. Sim. Mas qual concurso? Porque eu acho que você tem que se imaginar como que você vai estar nessa profissão daqui a 10 anos. Sim. Você tem que estar feliz, tem que ser algo que te agrade. Nunca gostei de rotina, ficar dentro de ar-condicionado, trabalho administrativo eu nunca gostei. Né? Porque eu sou muito sanguínea, eu sou muito ativa. Então eu pensei, cara, eu sempre tive o coração para ajudar o próximo. Isso é um legado que eu trago da minha mãe já é falecida há 2 anos. Mas eu cresci aqui em São Gonçalo, né, achando que era algo comum, a gente ajudar o próximo, que eu sempre vi minha mãe fazendo isso. A gente tinha problema de enchente lá na minha área. Minha mãe estava sempre fazendo as movimentações de arrecadar, de ajudar. Então, eu cresci com isso, né, com esse legado. Então, eu pensei, uma profissão que me desse uma estabilidade financeira. E algo que eu me dedicasse de coração, que é servir. Fizesse sentido para você. Yuri, eu amo servir. Eu amo pessoas, eu amo vidas. Eu acho que a gente tem que estar aqui por um propósito, não só sobreviver, sabe? Viver no automático. Então, é algo que enche meu coração de alegria e gratidão, são pessoas. E aí eu fui e pensei, falei, cara, por que não a polícia? Qual outra profissão no mundo que você serve à sociedade de uma maneira que você serve com a tua vida, com a tua liberdade? Então é algo que para mim é muito honroso, tenho muito orgulho da minha instituição, né? Óbvio que tem as mazelas, como toda e qualquer profissão, mas eu conheci homens e mulheres de muita honra lá dentro. E assim, vou tentar. Porque a gente fala, eu quero ser polícia, mas a atividade policial não é simples, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, eu juntei as duas coisas, comecei a estudar para concurso. Estudei durante 2 anos, porque não abria o concurso, ficou quase 10 anos sem concurso. É um problema, né, que a gente precisa resolver, porque tem que ter concurso. Em São Paulo, abre 2 vezes ao ano. Aqui no Rio, ficou 10 anos sem concurso. Então, é um déficit de efetivo enorme. E aí eu fui estudando, trabalhando no shopping, estudando, sendo mãe. Eu mal via minha filha acordada, Yuri. Imagina. Eu saía cedo, não tinha tempo. Saía cedo para o curso preparatório, de lá ia para o shopping, chegava em casa minha filha dormindo. Só que eu sabia que era temporário. Quando você tem que buscar algo, tá dedicado, infelizmente você tem que abrir mão de algumas coisas, né? Então eu estudei para a polícia, passei,
Tá, mas foi difícil, hein? Nossa Senhora, foi difícil, porque assim, eu falo, Deus sempre me usa de exemplo. Para mim as coisas são um pouco mais difíceis. Eu tinha tatuagem no pescoço, no meu concurso não podia. Hoje é inconstitucional reprovar. Sim. Raspei, fiz raspagem, Caraca. tomei mais de 70 pontos. Depois te mostro a cicatriz. Então assim, quando você quer algo, tu tem que ir até o final. Sim. Porque as objeções vão existir, Yuri. Isso de qualquer profissão, de qualquer coisa na nossa vida. Só que se você estiver focado no seu objetivo, nada vai te parar. Sim. Então eu fui, não tinha nem dinheiro, eu não sei como que eu arrumei, eu gastei em torno de 6, 7 mil reais para tirar essa tatuagem. Fui pegando emprestado aqui, um pouquinho dali, amigo, mãe, família. Num processo totalmente doloroso. Processo né? doloroso, cara. Não era laser, era a remoção da raspagem. Eu tentei a laser, fiz 10 sessões a laser, só que fica claro, não sai totalmente. Também essa 10... Eles implicavam com isso também na época? Não podia ter nada. Isso foi 11 anos atrás. Hoje em dia a máquina de laser, né, com certeza é melhor, mas eu fiz as 10 sessões, não saiu. Estava perto do exame médico, que é na etapa do exame médico, porque eu já tinha passado várias etapas, TAF, prova escrita. Falei, não, cara, eu vou chegar agora, eu não vou deixar isso passar. E aí eu fiz todo o processo, fiquei dormindo um mês sentada, porque eu não conseguia virar o pescoço e tal. Então, assim, quando eu cheguei no curso de formação, para mim teve um sabor muito doce, né? Porque foi muito mais difícil que a maioria dos candidatos. Eu cheguei lá no exame médico, minha foto já estava rolando lá, as pessoas já sabiam. E eu fui com ponto. Eu não sabia nem se eu ia ser aprovada, porque eu tirei... cortou e costurou. Sim. Cheguei lá, passei, foi tudo certo. Aí chegou o curso de formação, né? Curso de formação, eu me preparei muito fisicamente, eu estava treinando na Tupã, que é aqui em São Gonçalo, né? Que é um crossfit que tem ali. E assim, eu sempre pensei, atividade policial não é uma profissão comum. Dedica esforço físico, né, controle emocional, tem que estar preparado. Fisicamente e mentalmente. Eu falo, tem algumas mulheres que não gostam, mas eu falo, porque a gente tem a diferença física da feminina e masculina, biológico, né, a questão biológica. Então eu falei, cara, eu preciso treinar, por quê? Se eu tiver um colega baleado, preciso resgatar esse colega, sabe? Então eu sempre gosto de pensar um pouco mais à frente. Aí eu comecei a treinar crossfit, cheguei no curso de formação. Eu achei que era muito mais pesado, mas como é isso. Você estava preparada. Exatamente. Se você esperar algo muito pior, você não se frustra, ou você está preparado. Sim. E aí, cheguei lá, fui subxerife geral da companhia, nunca tinha sido militar, né? Mas por quê? Para mim, como eu falei para você, tinha um sabor mais doce, porque foi mais difícil. Eu tive que tirar a tatuagem, né? E aí eu queria muito aquilo. Não foi difícil para mim militarizar. Algumas mulheres têm mais dificuldade de se militarizar, porque a gente que é mulher, a gente é ponderona, a gente gosta de reclamar. E o militarismo você tem que seguir ali, né? A doutrina. A doutrina, diretrizes e pronto, né? Acabou, né? E a gente que é policial... É bem rígido. E é aceitável, Yuri, por quê? Lá dentro tu fala, é meio teatral, não precisa disso, é exagero. Mas quando tu chega e lida com os desafios do dia a dia na atividade policial, você entende tudo que você precisa passar lá. Né? Porque na rua você vai pegar chuva, você vai ficar em calor extremo, você não vai conseguir ir ao banheiro na hora que tu quer. Então, tudo faz sentido. E é isso. E aí você chega na rua... É um processo para te preparar para o dia a dia ali mesmo, né? É assim, nada te prepara mais do que a rua, mas você tem que estar... Tem que estar apto, né? Exatamente, tem que estar apto. Perfeito. E você, né, você era concurseira, né? Estava lá usando o concurso, uma estabilidade, encontrou na polícia essa estabilidade. Mas como você me falou, para a mulher é diferente, né? É um militarismo, né? É algo majoritariamente masculino. Qual foram as maiores dificuldades você, como mulher, em entrar numa academia de polícia, passar por todo aquele processo? Qual é a maior dificuldade que as mulheres que querem hoje talvez seguir essa carreira podem já se preparar para enfrentar lá na frente, quando passarem num concurso igual você? São muitos desafios, como você falou, policial, né? A instituição é majoritariamente masculina e a gente entende isso. Eu não acho que seja uma questão de machismo, de divisão de gênero, não. Eu acho que assim, é uma questão de perfil mesmo. Eu sempre gosto de usar essa analogia. Se você estiver viajando no carro com a tua esposa, o pneu furar e o botão estourar, quem vai trocar o pneu? O homem vai trocar o pneu. Não que você não consiga costurar o botão e a mulher trocar o pneu.
pneu, que eu já troquei pneu. Sim. Só que é aptidão, né? É uma coisa que é natural, é do ser humano. Então, assim, os desafios, eu acho que os maiores desafios é que a gente ainda está adaptando a mulher na instituição. É muito novo a mulher na instituição. Tem um pouco mais de 50 anos. Então, culturalmente, a gente ainda está construindo o nosso espaço lá dentro, tá? Então, eu acho que a mulher que decide entrar para a polícia e ser operacional, que é diferente, você está no administrativo, estar no operacional, entender que a gente ainda está conquistando espaço. Que você vai encontrar dificuldade, sim. Não é qualquer guarnição que aceita uma FEM na guarnição. Até porque não é o comum. As FEMs não procuram isso. Sim. Então, quando tem uma que procura, causa estranheza. Né? Então, eu acho que é mais essa questão de adaptação. Não é porque é machista, não é. E eu até falo... militar mesmo, né? Sim, eu até brinco que, assim, as guarnições que eu passei, graças a Deus, sempre fui muito respeitada, mas eu tive essa rigidez no início e eu tive que provar. A mulher tem que provar um pouco mais do que o homem, que é capaz dentro de lugares principalmente dentro do masculinos. Sim, mas assim, qual é a dica que eu dou? Quando aparecer a oportunidade, vai e faça. Não por ninguém, por você mesma, porque até eu queria me provar, sabe, Yuri? Porque assim, é muito fácil você falar, quero ser polícia, quero ser operacional, não, vou trocar tiro. Aí chega lá na situação, tu se esconde. Sim. Não, os desafios, as oportunidades que apareceram, eu fui por mim, para me provar. Encara por si mesmo, né? E assim eu fui conquistando o respeito dos meus colegas. Perfeito. E aí todo mundo... Essa garota é diferente, é meio maluca, meio... E aí você vai conseguindo conquistar o seu espaço. E aí, por isso talvez a repercussão, né, na internet, quando eu comecei a mostrar aonde eu trabalhava, que eu trabalhava de 762, trabalhava de FAL, que é um fuzil 762 grande, né? Então eu acho que isso causa uma curiosidade, porque não é o comum. Aguça, né, a curiosidade. E o comum, né, o incomum causa a curiosidade. Perfeito. E dentro você entrou na polícia em que ano? 2014 eu fiz a prova, 2015 eu entrei. Então já tem 11 anos de polícia, né? Vou fazer 11 anos. E dentro desses 11 anos, você tem alguma experiência que você possa contar pra gente que te marcou, né? Que ficou marcado em você? Você se destaca muito também pelo seu ativismo em prol das mulheres, né, das redes. E teve alguma ocorrência, né, que você tenha te marcado na sua vida como policial? Tem, assim, a gente... Quase morte são várias. Que o policial no Rio de Janeiro... Engraçado que assim, eu tenho podcast, a gente começou a trabalhar, a falar na mídia, que não era comum o policial fazer. Sim. E hoje a gente traz um pouco dessa realidade, dessa humanização da farda. Sim. Que antes eu acho que a sociedade olhava o policial só como farda, como Estado, distância, né? como braço armado, sabe? Então, hoje a gente está trazendo essa humanização. Perfeito. Mas assim, eu digo que o policial, a gente passa por muitas questões, inclusive psicológica, mudança de personalidade, você se transforma em outra pessoa. Mas tem as ocorrências que mais me marcam não é de troca de tiro, não é de estar encurralado, são de crimes que ultrapassam o limite da maldade, sabe? Por exemplo, a que mais me marcou de um estupro de vulnerável, que um pai estuprou uma filha de 1 ano e 8 meses. Meu Deus. Então, assim, porque a questão da troca de tiro, da adrenalina, sabe? Isso aí é meio que pra gente acostuma. Infelizmente é um praxe, né? É um praxe. Agora, essa questão da maldade é crueldade, sabe? E as leis não funcionam. Isso eu não consigo me acostumar, Yuri. Então, são coisas que me marcaram bastante, ainda me marcam. Essa ocorrência, eu costumo falar dela, porque realmente eu fiquei mal de cabeça. Que a gente, como policial, nós somos o profissional da segurança pública, tu tá ali para mediar o conflito e para ser neutro. Sim. Você tem que ser imparcial. Tá para fazer valer a lei, né? É imparcial sendo pai. A minha filha mais nova tinha 2 anos. Pô. Eu olhei aquilo ali, eu senti, eu me arrepiava. E eu ter que levar a criança com a avó pro IML, fazer o corpo de delito, a fralda suja de sangue. E ser constatado o estupro, e você tem que voltar, e você tem que prender o vagabundo e levar ele com a integridade física, ok. Você não pode deixar o cidadão ainda lixar ele. Exatamente, a gente proteger de um lixamento, né? Então você tem que preparo psicológico. Tem que fazer valer a lei, né? E hoje a gente tem mais lei para vagabundo do que para o cidadão de bem, vamos combinar. E aí, você termina aquela ocorrência, uma ocorrência de muitas horas,
e tu vai pra casa, e aí, Yuri? Destruído. E a cabeça do policial, e no dia seguinte tu ter que estar de serviço novamente. Complicado. É muito complicado. Então, por isso também foi um dos pontos de eu ir pra internet, porque chegou a um ponto de eu sentir assim, ó, cara, eu posso fazer mais. Sabe, eu comecei a achar que o que eu estava fazendo na polícia era pouco. Que eu estava enxugando gelo, porque é essa sensação, Yuri. Porque, no caso, eu já aprendi um vagabundo que tinha 71 passagens. 71. Tava na rua. 71. Eu falo assim, a polícia tem que continuar enxugando gelo, senão a gente morre afogado. Sim. É igual você ter um terreno vazio lá. Se você ficar um ano sem capinar, você não vai ter mais dificuldade se você capinar todo mês. Exatamente. Tem que capinar todo mês. É um trabalho de formiguinha ali, mas que é necessário. É necessário. Policiamento ostensivo é necessário, operações policiais são necessárias, mas a gente tem que trabalhar de outras maneiras também para melhorar a segurança pública, não é só isso. Então, essas ocorrências eram a que me marcavam mais. Agressão, suicídio, sabe? São ocorrências que você olha... Abala psicológico. Abala. Se o policial te disser que não abala, é mentira. A gente é de carne e osso. Lógico. E é algo que você falou aqui que também me tocou, é isso. Você, no dia seguinte, você tem que estar lá de novo. De novo. E isso passa muito, talvez, também pela defasagem, né, do efetivo, né, às vezes, né? Porque uma pessoa que passa por uma ocorrência dessa, deveria ter nele um acolhimento psicológico dentro da própria instituição. Vamos entrar nesse assunto mais lá na frente, tá bom. De proposta. Mas vou voltar para outra ocorrência, que assim, eu sou nascida e criada aqui em São Gonçalo, no Barro Vermelho. Eu amo minha cidade. Eu tenho muita memória afetiva, que ainda moro aqui, né? Sim. Ainda moro em São Gonçalo, mas assim, eu acho que a nossa geração foi a última que brincava na rua tranquila. Né? Eu morava numa rua na Francisca, Travessa Francisca, uma rua sem saída. Então eu tô aqui até querendo ir lá gravar uns vídeos, porque assim, dá uma nostalgia. Sim. E a gente pensar que hoje não tá mais assim, que a gente não tem mais segurança de deixar nossos filhos brincando na rua, né? É trancado dentro de casa ou dentro de um condomínio. Né? E por que chegou a esse ponto? Né? A gente tem que fazer reflexão, estudar políticas públicas, porque, cara, a minha cidade, eu sou apaixonada. E aí, a ocorrência também que mais me marcou também foi aqui em São Gonçalo. Eu tenho 10 anos e meio de polícia, 9 anos na UPP, 1 ano eu passei aqui no 7º Batalhão. Né? E aqui é uma área complicada, é uma área extensa, é uma área que tem bastante criminalidade, né? E eu fui trabalhar na RP, Rádio Patrulha. Eu sempre trabalhei em GTPP, que é Grupamento Tático de Polícia Pacificadora. Né? Em batalhão é GAT, e o PP é GTPP. E aí eu vim pra cá, fiquei 1 ano, fazia muita ocorrência. A Rádio Patrulha é uma escola da polícia, Yuri. É quando você liga 190 e a viatura chega, é a Rádio Patrulha. A viatura que é enviada. Tem 2 policiais. Então, ali a gente atende desde briga de família até troca de tiro. Sim. Principalmente em áreas assim, como São Gonçalo, né? Sim. Baixada. Então, assim, foi uma escola durante 1 ano. Trabalhamos muito, fizemos muita ocorrência, eu e meu parceiro. Muitos cercos. Nossa Senhora. E aí, ali na curva do S, a gente estava fazendo um cerco de um carro furtado, roubado. E a gente ouviu no rádio, eu estava parada no sinal ali na Avenida Maricá. Né, no início da Avenida Maricá, bem do lado do posto de gasolina. E aí, eu acho que o setor Delta jogou no rádio, ó, Sandero Branco Stepway acabou de ser roubado, elementos armados, tô com a vítima aqui, tal, placa tal. Aí eu tava no carona e meu parceiro dirigindo, eu era soldado. Aí eu botei a cabeça pra fora e falei, tem um Sandero Branco Stepway ali. Aí ele falou, não é possível, tá muito fácil, tá parado no sinal. Eu falei, vamos dar o sinal, né, pra ele parar. Aí eu abri o giro, ele não parou. Aí foi andando devagar, daqui a pouco ele abriu fuga. Aí eu dei no rádio, a gente montou um cerco, né, porque não existe perseguição, a gente faz o cerco. Mas a gente teve que seguir ele. Até pra não perder de vista. E aí, a gente que é policial, a gente só reage a justa agressão. Só que o que acontece? Quando o carro passa debaixo do poste de luz, ele tinha insufilme não tão escuro, meio claro. Sim. Então dava para ver muita movimentação dentro do carro. Você via que tinha pessoas agitadas dentro do carro. Mas quando passava debaixo da luz, reflete dentro do carro. E aí eu via a menção da arma, né? Só que ainda assim, eu esperei tomar o primeiro tiro.
Tem que esperar. Não existe o fato de dar tiro em pneu. Não existe isso. Sim. Nós somos agentes de segurança pública. Profissional sou eu. Evitar. Quem tem o que perder sou eu. Sim. Se eu der um tiro errado, Yuri, é a minha liberdade que vai embora. Sim. Então, assim, muitas das vezes também, pela falta de assistência jurídica, pelo judiciário amassar a instituição e o policial, muito policial morre com medo de dar tiro, de reagir. Ele fica com medo de responder e acaba morrendo. Só que a gente é profissional. Então, eu sofri o primeiro disparo, pegou na viatura, aí começou a troca de tiro. E isso em alta velocidade, tá? É questão de segundos. Sim. Botei corpo pra fora, o fuzil travou, eu tava com 5,56. Travou. Quando eu entrei, e isso ali perto da curva do S já, a gente saiu da Avenida Maricá. Recorremos ali, subiu ali na frente do FISC, passou no espaço Baby e fomos parar lá perto da curva do S. Eu falei pro meu parceiro, eles vão bater na curva do S. Pela velocidade que a gente estava, a curva é muito fechada. Isso tem 6 anos. Dia 30 agora, inclusive, tem outra audiência, porque um ficou preso. E aí, eu entrei para soltar e sacar minha pistola. Aí teve 3 disparos, um na coluna da viatura e 2 no para-brisa, pegou um no meu peito, estilhaço de vidro no meu rosto. No olho, tive que fazer raspagem depois. Troca de tiro, 2 baleados, ocorrência com um 38. Um fugiu lá pro Abacatão. E aí fizemos essa ocorrência. Eu, na hora, não senti que eu tinha sofrido disparo no colete. Não senti. Porque como a viatura freou, eu dei com... Eu bati no painel. Também, né? Não, é muito rápido, Yuri. Por isso que, assim, o que a polícia tem que treinar? Porque você faz por osmose, na sobrevivência. Você vai no instinto, né? Vai no instinto. Então, se você não tiver treinamento, você acaba errando. As pessoas falam quando o policial erra, a polícia é muito mal preparada. Não é. Não é. É porque não é fácil. Né? Eu ouso dizer que a polícia é mais sobrecarregada psicologicamente e mentalmente do que mal preparada. Porque é o que eu te falei da situação. Você tá com polícia pós-traumático, com um problema pós-trauma, porque isso é um pós-trauma. Então, porque assim, e nós temos um problema estrutural, o Yuri, não só em homens, mas isso é muito forte em homens, que quando o policial ele tá fardado, e a gente tá sem farda, ele não deixa de ser policial, ele continua a ser policial. Mas a gente tem um estigma de herói. O policial dificilmente vai admitir que ele tá mal de cabeça, que ele tá mal psicologicamente. E tu imagina o policial. Mas isso é a sociedade que impõe. Polícia é bravo, polícia é herói, polícia não pode errar. É uma pressão muito grande de todos os lados. Então, eu acho que nós deveríamos ter um olhar mais cuidadoso para os nossos policiais, tá? Nós temos muitos psicólogos na instituição, só que eu acho que tem um problema de falta de conscientização, até compulsivamente. Sofreu uma troca de tiro, o policial tem que passar por tantas terapias. Essa é a minha opinião, tá? É um evento traumático. Né? Exatamente. Tanto que, assim, depois dessa ocorrência, depois que eu cheguei no batalhão, que tirei o colete, que eu vi o roxo no meu peito, e eu olhei o colete e vi o chumbo lá no colete, que eu vi e falei, caraca, eu podia ter morrido. E aí, depois daquilo, meses depois, o meu comandante me deu dias de meritória, era o coronel Tramontini na época, fez um excelente trabalho aqui em São Gonçalo. Aí teve essa situação do cara que foi entregar pizza lá em casa durante a meritória, e ele era primo de um dos baleados. O entregador da polícia? O entregador. Por quê? Quando a gente faz a ocorrência, ali principalmente ficou lotado de motoqueiro, porque quando tem baleado, eles param para olhar quem é. E aí eu não lembro dele, mas ele lembrou de mim. E aí ele ficou me olhando, meio desconfiado. Aí ele falou, não, a senhora estava na ocorrência semana passada lá, meu primo foi baleado, ele era um 5-7 mesmo, tinha acabado de sair de cadeia. Eu fiquei tranquila, mas aí na mesma semana minha porta foi forçada. Aí eu tive que me mudar um tempo de São Gonçalo, mudei de unidade, né? Então, assim, ainda tem essas questões. Você tá no exercício da sua função, mas você morar onde você trabalha também... É complicado. É complicado, ainda mais sendo mulher. Sim. Porque policial homem, eles têm tudo o estereótipo, né? Sem barba e o cabelo cortado militar. Isso, mulher não. Eu era loira na época. Já chamava atenção. Então, tem essa questão. E meses depois, eu fiquei... Todo mundo, não, você tá bem? Tô bem, tô brabona, né? Polícia, não pode... Exato. Cara, toda vez que eu vi um sandeiro branco, Yuri, minha mão transpirava. Eu senti um troço. Por quê? Né?
pós-traumático. Sim, sim. E eu não cuidei, eu não fiz psicóloga. Tem que cuidar. A gente precisa colocar na cabeça do agente de segurança pública que ele é ser humano, que ele é de carne e osso. Por quê? Se eu trabalhar nessa construção, dentro de uma instituição, que isso é valorização das forças policiais. Sim. Você que é cidadão, você vai ter um serviço melhor. Melhor, exato. Eu vou conseguir te atender melhor. É uma matemática simples, né? É simples, não é corporativismo. Sim, eu sim. quero olhar para minha classe para te entregar um serviço melhor. Sim. Porque o polícia, quando ele tá mal de cabeça, ele vai ser mais truculento na rua, ele vai ser ignorante, ele vai dar um tiro errado. Erro, né? Vai estar mais propenso ao erro. Entende? Só que é muito mais fácil para certos políticos culpar a instituição policial e falar: polícia é mal preparada. Toda generalização não faz sentido, né? Entendeu? Então, assim, são questões que, às vezes, o cidadão ele não consegue refletir, porque ele não está dentro. Então, por isso que é importante isso aqui, esse espaço que você está me dando, agradeço, que é um trabalho, a gente vive uma construção social, uma guerra de narrativa. Vocês trabalham aqui, né, com informação, 10, 15 anos atrás, você só via notícia de sangue, de polícia matando, de polícia roubando. É só isso que faziam com a nossa imagem. Espaço, né? Por quê? Porque vende. Sim. A desgraça vende, Yuri. Infelizmente. Infelizmente. É o que o povo gosta de ver. Só que, cara, e o policial que é bom, que é honrado? Os pais de família, a mãe de família. O ser humano por trás da farda, né? Entende? Então, assim, a gente precisa parar para pensar, porque toda a profissão vai ter um mal profissional. Sim, não estou falando que não existam maus profissionais, sim. Tá? Existem maus profissionais, existem vagabundos fardados, mas nós temos uma corregedoria pesada, que ela corta da própria carne, muito, tanto que o policial faz uma ocorrência que a mídia coloca como duvidosa, no dia seguinte o polícia está preso. Tá lá em cima, a corregedoria fica não tem presunção de inocência, não. Que está na Constituição é a garantia de todo cidadão. O policial não. Primeiro ele vai preso, depois ver se ele é inocente ou não. Sim. Então, assim, são questões que a gente precisa parar para pensar, refletir, melhorar, não só dentro da instituição, mas como cidadão, né? E, assim, eu falo sempre que o dever da segurança pública não é só estadual, é do governo federal, é municipal e é responsabilidade de todos. Sim. Todos. Cidadania, né? Cidadania. É você fazer a denúncia, é você ligar, não adianta a gente... não vou denunciar que não dá nada. Aí não denuncia, não tem estatística, não tem como lutar por algo que não existe estatística. E estimula ainda mais, né, a criminalidade, porque já que ninguém vai denunciar... A gente tem essa questão da impunidade, por isso que a gente está onde está. E falar de segurança pública é muito complexo. Você falasse para mim, Busson, tem solução? Eu acredito que sim. Não dá para eu, como policial, como é que eu vou perder a esperança? Porque a polícia é a última barreira entre o bem e o mal, né? É a única, não é a última, não, é a única, tá? Porque tu viu a greve do Espírito Santo, né? Sim. Foi igual The Walking Dead, né? Todo mundo saqueando tudo, uma coisa horrível. Então, assim, a lei e a instituição tá aqui para fazer controle da sociedade. Sim. Senão, e já tá assim, né, Yuri? Tá todo mundo igual bicho. Tu viu o casal que matou o próprio filho recém-nascido, cara, em Caxias? Isso. É um troço assustador, pô. São esses crimes que me tocam mais, sabe? Que eu falo, cara... E aí eu paro pra pensar. Uma pessoa fazendo isso já é absurdo. Duas... Uma cobertando a outra. Né? Cara, tendo a mesma maldade, o próprio filho, por que não faz com a gente, cara? Exatamente. Por que não faz com... Mas por quê? A mente do criminoso, não sei se você sabe como é que funciona a mente do criminoso. Não. É uma explicação básica de criminologia. Existem 3 pilares. Crença, medo e risco e oportunidade. É aí que a gente tem que trabalhar na segurança pública. Porque a crença, ele acredita que ele pode fazer. O cara é criado num determinado lugar que tem vários estupradores. Ele acha que aquilo é comum. Normal. Ele cresce num lugar, numa casa onde ele vê o pai agredindo a mãe. Ele acha que é comum. Então, na crença dele, pode. Oportunidade. Se não tem uma viatura da polícia... Ninguém tá vendo. Não tem ninguém para me impedir, vou fazer. E o medo e risco? É caro ser criminoso no país? Não. Alguém fica preso muito tempo? Não. Então, o crime está custando barato. A gente tem que encarecer isso. Quando alguém pensar em cometer o crime, ele tem que falar, eu vou me dar mal, não vou fazer. Por isso existe lei, para controlar. Sim.
tá? Então, assim, temos leis, muitas, Uhum. só que a gente falha muito também na Na execução penal. aplicação dela. Execução penal está falhando muito. Acho que- Então, assim, para a gente melhorar a questão da segurança, a gente precisa trabalhar nesses 3 pilares. A crença é uma construção social a longo prazo. Você não muda a mentalidade, a questão crença mais de da uma educação. sociedade de um dia para o outro. Sim, sim. É um trabalho mais a longo Educação. prazo. Isso aí, educação. Educação. Uma ideia de sociedade, né? Toda uma questão social, construção social. Exatamente. Só que a gente sabe que isso demora 50 anos, 100 anos. Sim. Né? Criança dentro de escola, criança praticando esporte. Então, assim, segurança pública não é só tiro, porrada e bomba. Sim. Não é só operação prender e matar, não é isso. Senão fica enxugando gelo, como você falou. Né? E não apesar muda. de ser um gelo que precisa ser enxugado, exatamente. fica uma coisa que exatamente. Não tem Agora, a oportunidade, nós precisamos aumentar o efetivo das polícias, isso é óbvio. Sim. A gente tem hoje um efetivo de 42 mil policiais militares, 22 mil nativos, pro Estado 22 mil na rua. Para o Estado, 42 mil pro Estado. Que só a capital tem 6 milhões de habitantes. Só a capital. Entende? Só que assim, se a gente começar a falar, porque o assunto é extenso, a gente tem tempo. Porque assim, eu acredito que dê para melhorar muito. Acabar com o tráfico? Mentira, não vai acabar. Sim. Mas a gente tem como controlar. Sim, e nós temos modelos disso. É o Salvador, Comuna 13, na Colômbia. Comuna 13 era maior do que a Rocinha, Yuri. E tá lá, tá pacificada. Tem um estico ou outro, mas não ostenta arma, não oprime o cidadão. Não tem um controle territorial. Não tem. É aqui. Por quê? O Estado operou, fez uma mega operação de 3 dias, muita neutralização, muita prisão, e o Estado entrou após. Sim. O Estado entrou com a educação, o Estado entrou com a saúde, e lá tem algo que é muito interessante, mini fórum. Existe um mini fórum dentro da comunidade, local, né? Com promotor, com juiz. Sim. Será que o judiciário quer entrar no problema aqui no Rio de Janeiro, no Brasil? Tem que querer, que é muito fácil ficar prendendo polícia e culpando a gente. Botando tudo nas costas da O nosso problema do Brasil é esse, Yuri. É um jogando o problema pro colo do outro. Ninguém quer resolver. Ninguém quer resolver. É um mal comum. Sabe por quê? Porque muita gente lucra com a desgraça, muita gente lucra com o tráfico, muita gente lucra com a fome do brasileiro. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Então, o Comuna 13 tem um mini fórum lá para resolver conflitos da comunidade. Sim. E pronto. Sabe por quê? O cidadão lá percebeu que ele também tem acesso ao Estado. Sim. Aqui tu entra na defensoria, justiça, tu vai levar uma vida. Cara, tu leva uma vida. O Estado está muito distante do cidadão aqui, Yuri. Por isso que não dá certo. Verdade. A gente não tem acesso a nada. Nem policial, a gente não tem um advogado. Sim. Se eu fizer uma ocorrência mal feita, é do meu bolso que eu tiro. Isso não existe. Se eu estou dedicando a minha vida, a minha liberdade em prol da sociedade para o Estado tem que ter assistência. É o mínimo uma assistência jurídica. Sim. Então é muita coisa para a gente consertar. Mas está lá, Comuna 13, escada rolante do alto da comunidade até lá embaixo, acessibilidade à comunidade, escolas de tempo integrais, bibliotecas dentro da comunidade. Você vê, são etapas. Tem que ter a operação policial, tem que ter a integração da sociedade com o Estado para algo começar a mudar. O Estado tem que chegar junto, não só na segurança, mas também na educação, na saúde, na assessoria jurídica. Mas por que o PP não conseguiu pacificar? A ideia, o modelo era essa, mas... Eu falo, mas eu ainda me critica dentro da polícia, eu ainda tomo... Não posso um braço falar. Só não vai ter esse poder todo de revolucionar um território deflagrado há décadas. E não é dever da polícia militar fazer isso, Yuri, entende? Sim. Mas é isso, por isso que é importante a gente estar aqui falando, para as pessoas entenderem. Porque eu ainda ouço isso no meu Instagram. A segurança pública tá uma bosta, culpa da PM. Mano, é culpa da política pública que não funciona e cai no colo da PM. A PM é só a ponta da iceberg. É a ponta da lança, filho. A gente é o braço armado, a gente que faz o serviço difícil. O que eu faço é ter emenda e jogar para a segurança pública. Agora, se o governo federal se comprometesse a ajudar o Estado e a municipal também, não, fica o prefeito culpando o governador culpa o presidente. E aí, uma briga política que não leva a nada. Quem continua perdendo é a gente. Sim. Infelizmente. A população é que mais perde com isso. Infelizmente. Então, assim, dá para fazer, dá para melhorar. Precisa de pessoas dispostas a se dispor, que é uma frase que eu uso. Sim. Que
A verdade é que muita das vezes a pessoa entra para política, ganha a cadeira e ela não quer se indispor com ninguém. Exatamente. Já está ali ganhando um ótimo salário, que os políticos têm um ótimo salário, ótimos benefícios, e esquece que quem botou ali foi o povo. Que a cadeira é do povo, não é de político. Não trabalha em prol do povo. Então, eu até te pergunto isso. Foi isso, esse ponto de vista seu, de dentro da instituição, e como cidadã também, que você enxergou que deveria fazer mais, que poderia fazer mais, que te motivou a entrar agora, na primeira vez que você tá chegando a disputar um pleito, foi isso que te motivou a entrar nesse meio para tentar operacionar melhor, né, as funções que deveriam ser feitas de forma certa? Foi isso que te motivou? Foi. Você vê que eu tenho essa indignação. Sim, no bate-papo a gente já percebeu o porquê. Yuri, eu nunca imaginei ir para a política. É algo que eu sou abertamente. Por quê? Porque nós brasileiros, nós somos desacreditados na nossa política. Sim. Que a gente é tomado por uma corrupção muito grande. Sim. E eu sempre falo que são não é nem cargos, são posições sociais. O policial, o pastor e o político, ele não pode errar. O erro dessas pessoas, o crime dessas pessoas tem um peso maior, porque nós somos exemplos da sociedade, exemplos de cidadania. Sim. O policial está aqui para servir e proteger, não está aqui para bater na cara de ninguém, não está aqui para roubar, não tá... Sim. O pastor está aqui para ensinar, dar exemplo de fé, de cidadania, do que é certo. E o político também é para estar para o povo, para a sociedade. Então, a gente é muito decepcionado com essas profissões e esses cargos e essas posições. Só que assim, aí eu parei para pensar. Aí eu fiquei 3 anos sem votar, cara. Justificando. 3 eleições sem nem participar. Por quê? Porque eu acho que a maioria da sensação de todo brasileiro, tudo a mesma coisa, não vai mudar nada. Só muda o lado, mas... Só muda o lado, e mesmo assim vira as costas, todo mundo tomando vinho junto. É um grande teatro. Sim. E aí você fica desacreditado. Só que com o passar desses anos, as experiências que eu tive, combatendo a violência, tá ali de perto, de cara a cara. Eu falei, cara, de que adianta eu não votar, eu não me posicionar, eu reclamar, eu me indignar e eu não poder fazer algo a mais, não me posicionar de uma maneira assim. Eu nunca imaginei que eu teria essa repercussão na mídia. Não foi algo que eu procurei, que eu planejei. Né? Não, foi algo natural. Comecei a postar uma foto de trabalhando, fardada, no meu cotidiano, e comecei a chamar atenção na mídia. Mas eu comecei a entender a importância que a gente tem na mídia. Porque a gente vive uma guerra bélica, informacional e judiciária. Sim. São 3 tipos de guerra que a gente luta. A bélica, eu já estava fazendo. A informacional, eu entendi que só quem perde é a gente de segurança pública e o cidadão. Sim. Porque quem critica a gente está lucrando. As grandes mídias que só falam mal de polícia, está lucrando, não está lucrando com a audiência? Sim, claro. E os políticos estão lucrando. Sim. São os verdadeiros responsáveis. Sim. Recebem emenda para destinar e não destina. Então eu falei, cara, não, tem algo de errado. Vou começar a me posicionar aqui e mostrar para o cidadão a nossa realidade. A realidade mesmo. Para encurtar essa distância. Né, encurtar e mostrar o quê? Que eu sou cidadã antes de ser policial. Sim. Eu não sou cachorro do Estado, pitbull do Estado e eu falo... Não. Eu penso, eu reflito, eu tenho um senso crítico. Sim. E isso começou a me despertar para a política. Já tive outras oportunidades, outros convites e não quis, né? Anos atrás, todo ano eleitoral alguém, né, romantizava comigo. E eu, não, totalmente. E aí, eu comecei, ano passado e esse ano, eu estou muito mais militante na causa da mulher, da criança, de resgatar a criança que é prostituída pela própria mãe. Já tem 2, 3 casos para ir buscar a criança. Resgatar mulheres, por quê? A própria mulher começou a olhar meu Instagram, ver em mim um pedido de ajuda. Meu Instagram virou 90, Yuri. Elas começaram a buscar, pelo amor de Deus, tô aqui com o pai da minha filha, tá querendo me matar. Aí eu, calma. Aí fazia aquela orientação, tal. Às vezes eu ia no local resgatar a mulher. E coisas que eu nem postava, Yuri. Sim, sim. Sabe? Coisa que eu comecei a construir eu e a demanda que eu estava recebendo. Aí já para fazer um trabalho político sem ser eleito. Isso exatamente, foi o que eu vi. E aí eu sentei com
a Michelle Bolsonaro, né, lá em Brasília, ela me convidou quando eu viralizei depois da mega operação, meu vídeo rodou, e ela fui em Brasília conversar com ela, e eu falei assim, ai, não sei, né, primeiro, eu não me achava capaz, não, eu acho que eu não tenho capacidade, né, por quê? Porque eu tenho muito senso de responsabilidade com minhas coisas, com as coisas, sabe? Eu não daria conta, né, de tanto. Sabe, não, que isso, não, eu tenho que ser formada em política, não, né. Aí ela falou assim, Bolson, nosso país é tão precário a política que você tem que entender que a gente precisa ocupar o espaço. Quem é de bem, quem tem honra, quem é honesto. Porque se a gente não fizer isso, quem é ruim vai ocupar e vai decidir o seu futuro. E você faz mais política que muito político. Então, assim, ela plantou uma semente em mim, sabe? Sim. E aí, dali, eu fiquei pensando, eu falei, cara, é verdade. E assim, ela falou, você só vai escalar o que você já faz. Então, assim, não adianta a gente reclamar. Institucionalizar o que você já estava fazendo. É isso, não adianta, Yuri, a gente está reclamando que não tem ônibus, que não tem segurança pública, que não tem saúde, que a fila do CISREG não anda. Se você vende seu voto, se você tem a oportunidade de ir para a política e não quer ir, porque você não gosta, que era o meu caso. Sim, não queria se meter. Tem que se posicionar, senão tem que estudar um candidato. Por você, né? É isso, e não é só, você não está vendendo R$150 um número na urna, está vendendo seu futuro, cara, o futuro dos seus filhos, seus netos. Da sua cidade. Mas por quê? Por que a política não quer dar educação para o povo? Para o povo não raciocinar, não ter senso crítico, sim, porque é um voto barato de comprar. Sim. Quanto mais você entende do mundo que você está inserido, mais você questiona. Então, eu não acho nada que é sem maldade. Para mim é tudo planejado. Sim. Sabe? Um projeto, né? Sim. Sabe? É um projeto que, assim, a gente ouve o nosso presidente falar que o pobre não precisa estudar. Por que não? A única coisa que liberta a gente é o estudo, Yuri. Senão eu estava não diminuindo, que eu tive bons anos dentro do comércio. Mas senão eu estaria no comércio até hoje. O comércio é muito bom, te dá muito dinheiro, mas prende a tua vida. Cobra tempo, né? Minha folga era segunda, final de semana eu estava preso, perdi aniversário, perdi... Então ali, eu estudei para concurso, o estudo liberta, é só o estudo que liberta. Eu fui numa escola lá em Areal, perto de Petrópolis, uma escola cívico-militar, inclusive tem duas aqui em São Gonçalo que eu quero visitar. Cara, eu fiquei apaixonada, eu saí de lá chorando, Yuri. Chorando, eu juro por Deus, que eu tenho uma filha de 17 e uma de 7. Eu entrei e eu não sabia muito bem a diferença de uma escola militar para cívico-militar. E lá eu fui entender por quê. Eu tenho uma policial do meu pelotão que trabalha lá. E aí ela me explicou. Não é que a escola seja militarizada, porque os professores é da SEDUC, tá? É da Secretaria de Educação. Sim. Só que tem 2 policiais ali que ajudam na parte moral, da disciplina, do respeito. Atuando como zelador, né? Eu fiquei apaixonada. Primeiro que eles criam uma classe lá com alunos voluntários para trabalhar na secretaria, na parte de enfermaria. Cara, as crianças tudo arrumadinha. Eu tenho um vídeo no meu Instagram, a Maju, 12 anos, ela toda posturadinha. Eu falei, Maju, qual a diferença? Não, porque aqui a escola, ela aproveita a minha capacidade, eu tenho muito mais oportunidade. A riqueza de vocabulário, Yuri. De uma criança de 12 anos, você vai numa escola estadual, municipal, pública. O adolescente, o jovem não consegue construir uma frase. Que é isso? Agora é proposital, porque é a base da sociedade, é a educação. Sim. Então, apesar de eu ser policial, eu, mais que ninguém, entendi que a segurança pública, a raiz é a educação. Mas é o que eu te falei, é a longo prazo. É um trabalho jamais demorado. Precisa ter transformação. A gente precisa ter megas operações, prender. Tem que ter. Tem que ter um trabalho também de ressocialização? Tem que ter. Mas também o cara tem que ficar preso lá. A gente tem penas aí de 40 anos, o cara, regime de progressão, fica preso 5, 15, 10. Não cumpre. É isso que eu te falei, a questão do preço do crime. Tá barato. Então ele vai cometer. Precisa ter. Mas a polícia não. O Estado, o governo, precisa usar a inteligência. Mas é isso que eu te falo. Será que querem? Será que o candidato que você escolheu quer, de fato? Tem que estudar o candidato.
Eu acho que Tem tem que se jeito. inteirar, né? E assim, a gente tem um grande problema também de continuidade de política pública. Porque quem criou o PP foi um certo governador. Mudou o governador, larga o projeto. Largar o projeto. Não tem uma continuidade. Não tem uma continuidade. No planejamento Isso é um problema. da cidade, né? Isso é um problema. Planeja para o governo que vai Agora, estar. por que não dá continuidade? Porque o atual político não quer... Dar os louros pro... não quer dar os louros para o outro que criou. Cara, a gente tem que parar com isso, Yuri. Eu não sou de esquerda. Eu não posso descredibilizar algo que alguém da esquerda fez, por exemplo. Vou te dar um exemplo. Leonel Brizola. Ele criou o Brizolão. Educação integral. Né? Educação integral, comida para quem não tem comida. Foi abandonado. Eu concordo com a ideologia dele? Não. Concordo com os viés dele? Não. Mas o que ele fez ali, por que não continuaram? Era um bom projeto. Era um bom projeto. Então a gente tem que parar com isso. Enquanto a esquerda e a direita fica se degolando, fica brigando, quem perde é a sociedade, a população. Então, hoje eu tenho uma pauta de segurança pública, violência contra a mulher, criança e os mais vulneráveis. Porque eu acredito, Yuri, você é homem, eu sou uma mulher que eu sei atirar, eu me posiciono, eu tenho rede social, eu tenho voz. Então nós temos que estar pronto para proteger os mais vulneráveis, os mais fracos. É assim que uma sociedade vive. Não é o mais forte espancando, matando, estuprando. Julgando o mais fraco. E aí eu também gosto de entrar na questão do cara, do homem de bem, da mulher de bem, na inércia, que não se posiciona. Omissão também mata. Omissão também prejudica. Não adianta. Se não quiser, vão fazer por você. Vão escolher por você. Não, e na questão também, por exemplo, você mora aqui. Você tem um vizinho que tu tá vendo que uma criança tá sofrendo maus tratos. Ah, não vou me meter, não. Complicado. Aí quer reclamar da polícia, quer reclamar do político. E você tá praticando sua cidadania? Porque vai se indispor. Sim. Eu não, cidadão, ele é viciado, vou ficar com medo dele. Gente, denuncia. Como cidadão, a gente tem direitos e deveres. Direitos e deveres. Então, entende que... Cara, é responsabilidade de todo mundo. Não é só do político, não é só da polícia. Não é. É do cidadão. É como um todo, né? É como um todo. E eu acho que nós precisamos reacender essa indignação. Que eu vivi um tempo assim, quando eu não queria votar, eu tava na inércia. Tava nem aí pra nada. Né? Tava nem aí pra nada. Tava vivendo no automático, trabalhando, ganhava salário, gastava tudo. E é a vida de 80% brasileiro é essa. E gasta 4 horas para andar de ônibus e voltar. O brasileiro tá cansado. Mas como que muda essa realidade? Se indignando, se posicionando, estando do lado do que você acredita que é certo. Porque não estou falando que todos os meus posicionamentos é a verdade absoluta. Mas se você acredita em outro viés, se posiciona. Tanto que assim, como eu tenho a pauta da mulher, eu tenho várias seguidoras de vários viés ideológicos. E elas falam, eu vou votar no Lula e vou votar em você. Então, assim, por quê? Porque ela vê em mim que eu quero, de fato, resolver um problema. Realmente você está engajado na solução. Isso, independente do lado, cara. Pauta, a gente tem que estar pelo justo, pelo certo, Yuri. Sim. Entendeu? Exato. Você concorda comigo? Concordo. Plenamente. É isso. Bussão, foi maravilhoso bater um papo com você, muito bom debater um pouco, assim, né, das questões que precisam melhorar na nossa sociedade. Sim. Legal você ter uma visão humanista também, trazer essa visão humanista da PM pra gente, mais humanizado. Então, queria agradecer a sua presença. Obrigada, a gente está chegando no nosso final. Como de costume, a gente deixa um espaço para o convidado para dar seu recado, se você quiser falar com as mulheres, né, que é sua pauta de ativismo, e chamar também as mulheres que sonham em ser PM, Sim. se você quiser dar um recado para elas. Eu quero. Aí fica à vontade aí, deixe seu recado e no final fala o seu @ para quem não te segue, para te seguir nas redes sociais também. Gente, a audiência do Gonçalense. Uma Gonçalense falando com vocês. Não desistam, não percam as esperanças pela nossa cidade, pelo nosso Brasil, pela nossa pátria. Sabe por quê? Como eu me posicionei aqui, a gente precisa resgatar o futuro. O que a gente vai deixar de legado para os nossos filhos, para os nossos netos? Então a gente precisa assim, se posicionar, ter coragem. Coragem para qualquer coisa.
para você mudar de profissão, para estudar para a polícia, para se posicionar politicamente. Coragem, porque independente, a gente morre e fica tudo aí. Então, assim, deixa o legado, o que a gente vai deixar para o próximo, né, para a sociedade. E para você que quer estudar para concurso, me segue lá no Instagram, eu dou dica lá, ajudo. Tem curso preparatório que eu indico, é @MoniqueBusson. Tá? A gente tem um podcast também que é Papo Reto HB, a gente fala muito de segurança pública, leva autoridades lá com diversas visões. Então é isso, eu espero que tenha contribuído de alguma maneira, né, com alguma informação importante. E contem comigo, São Gonçalo, nossa cidade do coração. É isso. Então, galera, o Conexão Gonçalense vai ficando por aqui. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e até a próxima.